Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou corrigir uma questão que caiu na prova do Cefaz Espírito Santo no dia 29 de agosto de 2021 e que trata do CPC 32, tributos sobre o lucro. Esse é um pronunciamento contábil que quando se lê a seco, ele parece meio obscuro, ele não é muito fácil de se entender sem ter as situações práticas, né? E essa questão é muito boa porque ela traz as situações práticas e aí eu vou mostrar como que é o raciocínio e como se resolve essa questão que eu acredito que tenha provocado muitos erros, porque é uma questão diferente, não costuma cair dessa forma sobre um pronunciamento técnico que, como eu disse, ele não é tão fácil de se visualizar assim. Então vamos lá. Então, a sociedade empresária Z apresentava o balanço patrimonial a seguir em 31 de 12 de X0, dava um balanço que a gente nem vai utilizar na resolução. No ano de X1, a sociedade empresária Z auferiu receitas de serviços de 400 mil à vista. Os custos com os serviços prestados foram de 500 mil pagos à vista. Ainda a sociedade empresária reconheceu provisão para contingência de duas causas na justiça, a primeira de 30 mil e a segunda de 10 mil reais. A sociedade empresária Z apresentava fortes perspectivas de lucros nos anos seguintes. No ano de X2, a sociedade empresária Z auferiu receitas de serviços de 600 mil reais à vista. Os custos dos serviços prestados foram de 300 mil pagos à vista. Além disso, a sociedade empresária ganhou a primeira causa na justiça e perdeu a segunda, tendo que pagar 10 mil reais. Assinale a opção que indica, respectivamente, o imposto sobre a renda diferido de Z em 31 de 12 de X1 e em 31 de 12 de X2, evidenciado no balanço patrimonial, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 32, tributos sobre o lucro, considerando a alíquota de imposto sobre a renda e da contribuição social de 34%. Essa questão até parece muito difícil, mas ela não é. A gente precisa entender o funcionamento do imposto de renda, como que é o imposto de renda e como é a contabilidade. Acontece o seguinte, ó. No lucro real, que é o caso aqui que vai ser aplicável, né, o CPC 32, o imposto de renda, que é calculado na contabilidade, ele vai levar em consideração as receitas e as despesas do período, tá? Já para o imposto de renda, para a legislação do imposto de renda, tem algumas despesas que são despesas para a contabilidade e o imposto de renda não considera despesa. Se isso for sempre, não nos causa muito problema. Por exemplo, vamos pensar que o imposto de renda ele considera que despesa com brinde é sempre despesa. Quer dizer, sempre despesa não. Ela não é dedutível. Despesa com brinde para o imposto de renda não é dedutível. E para a empresa é uma despesa. Então a empresa vai colocar essa despesa na DRE e ela vai diminuir o lucro líquido antes do imposto de renda. Só que para o imposto de renda, como ela não é dedutível, nem agora nem nunca, ele vai fazer uma adição, ele vai somar esse valor e está tudo certo. Não temos grandes problemas. Agora, a gente pode ter problema numa situação em que, para a contabilidade, aquilo é uma despesa, mas para o imposto de renda ele não é despesa naquele momento, mas pode ser no futuro, porque daí eu vou ter que ter um controle. Por exemplo, é o caso aqui das despesas com provisões. Para a contabilidade, ela é despesa naquele período em que ela reconhece a provisão. Para o imposto de renda, ele não aceita deduzir aquela despesa naquele momento, mas ele aceita deduzir quando a perda se efetivar. Então a gente vai ter que fazer um controle. Que controle que é? O controle é o seguinte, olha, é despesa na contabilidade, mas para o imposto de renda não é despesa, então a contabilidade vai reconhecer um ativo fiscal diferido,
ou seja, um imposto de renda diferido. Diferido no seguinte sentido, ó, eu não pude deduzir agora do imposto de renda, mas eu vou separar esse pedaço como um ativo, lá imposto de renda diferido, para no futuro eu poder usar, porque no futuro eu posso deduzir. Então vai ser, esse é o, vamos dizer, o racional dessa questão. Então vamos voltar lá para a gente entender, ó. A empresa ela teve receitas de 400 mil, custo dos serviços de 500 mil e despesas com provisões 40 mil. Esse aqui foi o prejuízo contábil dela. O que acontece aqui? A gente vai adicionar as provisões, porque para o imposto de renda, ela não teve uma base de cálculo, vamos dizer assim, negativa em 140 mil. Para o imposto de renda, o prejuízo fiscal foi de 100 mil e não de 140 mil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tem mais uma questão aqui, que é o seguinte: esse prejuízo fiscal, na verdade, para a empresa, quando ela vir a ter lucro, ela pode abater esse prejuízo da base de cálculo do imposto de renda. Só que ela vai abater até 30% do lucro ajustado, que a gente vai ver no exercício seguinte como que vai ser essa questão do lucro ajustado. Mas, de qualquer forma, a empresa vai poder abater esses 100 mil com lucros futuros. Então, olha só, esse 100 mil de prejuízo fiscal, a empresa pode recuperar no futuro abatendo com os lucros, desde que ela espere ter lucro. E a questão falou que a expectativa dela é ter lucro, fortes lucros no futuro. Então, ela vai reconhecer um ativo aqui. Por que um ativo? Ora, se ela tem esse prejuízo de 100 mil e ela pode abater com o lucro dela, então, na verdade, ela vai ter um ganho que vai ser o quê? Justamente a alíquota que a gente vai aplicar do imposto de renda aqui. Tá? Só que também essas despesas com provisões de 40 mil, ela não pode deduzir agora, mas vai poder deduzir no futuro quando ela tiver a perda. Então, por isso, a gente vai ter um ativo, um IR diferido, que vai ser o quê? 140 mil vezes 34%, de 47.600. Esse é o IR diferido de X1. E por que IR diferido mesmo? Porque esses 140 mil, a empresa não pode reduzir o pagamento de imposto agora, mas ela vai poder reduzir o pagamento de imposto no futuro. Então não é uma despesa dela, é um direito. De quanto? 47.600, porque é em cima da alíquota, né, de 34%, porque o que efetivamente ela paga é o imposto de renda, né? Então vai ser os 34%. Tá? Então esse é o IR diferido do primeiro ano. No segundo ano, agora a gente vai ter que calcular o que vai acontecer. Ó, ela teve receita de 600 mil, custo dos serviços de 300 mil, então a gente subtrai os 300 mil, e vamos ter uma receita de reversão de provisão, né? Porque aquela provisão de 30 mil, que ela tinha imaginado que perderia a causa, na verdade ela ganhou. Então ela tinha uma despesa no exercício anterior, agora ela reverte. Então o lucro contábil dela foi de 330 mil, tá? Só que olha só, vamos ver também o imposto de renda, ele tem adição e tem exclusão. Aqui ele vai excluir 30 mil do lucro para chegar no lucro tributável. Por que ela exclui 30 mil? Porque ó, ela está reconhecendo uma receita de 30 mil aqui, só que essa receita ela não pode ser tributada agora porque ela foi tributada no passado. No passado, o imposto de renda não deixou aquela despesa com provisão ser abatida do imposto de renda, ou ser dedutível do imposto de renda. Falou, ela não pôde deduzir, então ela pagou imposto em cima daquele 30 mil. Então agora, quando ela reconhece a receita, ela não vai pagar. Então por isso ele exclui o valor aqui dessa base. E a causa 2, que a empresa efetivamente perdeu, ele também exclui aqui. Por que ele exclui aqui? Porque lá atrás, quando a empresa reconheceu a despesa, ela não pôde deduzir do imposto de renda, lembra? Ela não pôde, aí a gente somou. Então agora, na hora que ela teve a perda efetiva, aí a legislação do imposto de renda permite que ela possa deduzir, então ela vai subtrair aqui esses 10 mil. O lucro ajustado, então foi de 290 mil. Desse lucro ajustado, lembra que
que ela tinha aqueles 100 mil de prejuízo fiscal que ela poderia bater com lucros nos exercícios posteriores, então ela vai poder compensar quanto daqueles 100 mil? 87 mil. Tá? Ela tem, né? 87 mil é 30% do lucro ajustado, deu 87 mil, ela tinha 100 mil de prejuízo fiscal, então ela pode abater esses 87 e ainda vai sobrar 13 mil para a empresa usar em exercícios posteriores quando ela tiver lucro. Então, qual que vai ser o IR diferido de X2? A gente tem que considerar que o saldo inicial dele era os 140 mil lá, tá? Que era os 140 mil saldo cheio, né? Antes de aplicar a alíquota do imposto de renda. Então ele tinha 140 mil, a gente subtrai 30 mil aqui, que é essa exclusão da causa. Por que eu subtraio 30 mil? Porque ele não vai mais abater do imposto de renda, já que ele até ganhou a causa. Então ele tem que tirar. Os 10 mil, agora ele aproveitou para abater imposto de renda, né? Ele está sendo uma exclusão, então a exclusão do lucro diminui o imposto de renda, então tira os 10 mil. E também vou tirar parte daqueles 100 mil, que é os 87 mil, que ela usou para compensar, para pagar menos imposto de renda agora. Então tira 87 mil e sobre esse valor a gente aplica os 34%. Então o IR diferido de X2 foi 4.420. Então a resposta é a alternativa D. Tá? Então, pessoal, eu corrigi essa questão porque, como eu disse antes, né, me parece que houve um grande número de erros, porque ela não vinha sendo cobrado dessa maneira. A FGV veio a cobrar, que eu me lembro, acho que foi a primeira prova que eu vi uma questão dessas, tá? Eu também tinha feito essa correção no CERS no dia seguinte à prova, de manhã já estava essa correção, mas como nem todo mundo, né, teve oportunidade de ver essa correção lá no CERS, então estou colocando aqui no meu canal do YouTube para gente ver aqui como que se resolve uma questão desse tipo, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem que entender essa sistemática do imposto de renda e o CPC 32, aplicar o CPC 32, que, como eu falei, a leitura desse CPC por si só é bem árdua e muitas vezes não permite que a gente entenda muito bem, e aí numa questão dessa ajuda bastante a conhecer mais o CPC 32, tá? Então é isso aí, pessoal, nos vemos em um próximo vídeo.